Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que a palavra de Deus possa encontrar repouso no seu coração. Eu quero ler aqui na primeira epístola universal do apóstolo João, a carta de João. Foi a primeira carta que ele escreveu, no capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 10. Uma passagem maravilhosa, de uma profundeza espiritual muito grande. Eu vou ler aqui, você preste bastante atenção nessa passagem, cujo título da mensagem é Andar na Luz. Eu quero ler aqui, a partir do versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissemos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aqui nós encontramos uma base perfeita para falar sobre o plano de Deus. Plano de salvação que Deus instituiu, que Deus estabeleceu para resgatar o homem que ele criou à sua imagem e à sua semelhança das trevas, do pecado e da perdição eterna. Mais interessante que o plano de Deus, ele é visto de diversas formas, de diversas maneiras, pelos homens, Cada um criando uma forma para que esse plano se ajuste às suas necessidades. E nós estamos vendo aí o crescimento da apostasia nos dias atuais. A apostasia tem crescido muito porque as falsas doutrinas e as doutrinas de demônios, elas vêm ocupando um espaço importante no mundo cristão, em que muitas seitas, muitas instituições religiosas, elas estão sendo criadas, estão sendo difundidas, mas, na verdade, são verdadeiras apostasias. Eles apresentam o plano de Deus de uma forma totalmente contrária ao que a palavra de Deus diz. O plano de salvação que Deus estabeleceu e foi executado na sua essência, na sua plenitude, na pessoa de Jesus Cristo, tendo ele vindo, se manifestado ao mundo, sendo Deus encarnado, E ele estabeleceu a salvação dando a sua própria vida. Ali o plano de Deus de salvação dos homens foi completo, foi consumado, Por isso Jesus disse, está tudo consumado, E ele expirou, depois ao terceiro dia ressuscitou, estabelecendo o seu reinado, o seu poder e a sua glória. E ali o plano de Deus estava perfeitamente completo, Mas o plano de Deus é apresentado no mundo de diversas maneiras.
pelas religiões, pelas doutrinas que existem no mundo, pelas ideologias que existem no mundo. Mas o homem tem dificuldade de entender, de aceitar, né, o plano de Deus. Ele é simples, é uma coisa muito maravilhosa de se entender, né? Que nós somos pecadores, temos que ter essa convicção, essa aceitação que somos pecadores, que pecamos. A nossa natureza é uma natureza caída, pecaminosa desde Adão, né? E por isso precisamos de salvação, precisamos aceitar o plano de Deus que estabeleceu por nós através de Jesus Cristo. Ele é a porta de salvação, Jesus, não há outro. O único plano de fazer que o homem seja religado a Deus é através de Jesus. Não há nada diferente disso. O que for diferente disso é de procedência diabólica, maligna, né? E João aqui deixa bem claro, né, que se andarmos na luz como ele na luz está, olha só que passagem linda, né? Então temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É isso aí o plano de Deus, é purificar o homem do seu pecado, tirá-lo das trevas e trazê-lo para a luz, posicioná-lo diante da sua presença e abençoar o homem, dar a ele a graça, a paz, a misericórdia e mostrar para ele o caminho da eternidade. Então, é isso. João fala perfeitamente aqui que se dissermos que não temos pecado, se nós negarmos isso, a gente não tem como aceitar o plano de salvação de Deus. Não há como reconhecer o plano de Deus se a gente acredita que não temos pecado, que não somos pecadores. Há muitas religiões no mundo que não aceita a questão do pecado. É como se o pecado não existisse, é como se o inferno não existisse, a punição não existisse. E Deus não existe nada. A vida é o cosmos, é aqui, um dia acaba e acaba tudo. Outras creem de outras maneiras, e a gente vê uma infinidade, milhões e milhares de ideologias, de religiões espalhadas pelo mundo afora. Mas quando o homem crê e aceita que ele é pecador, que precisa ser redimido, que esse pecado precisa ser arrancado da sua vida, seja perdoado, né? Ele é um pecador e precisa de perdão. Então aí é que entra o plano de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Né? Mas muita gente não acredita, não aceita o plano de Deus, né? Não quer aceitar que são pecadores. Precisa reconhecer que é o pecador. É o primeiro passo para que o plano de Deus possa ser executado na vida de uma pessoa, para que o plano de Deus possa ser para que o plano de Deus possa ser aceito por uma pessoa, ele precisa reconhecer que é pecador e precisa de redenção, e que há um Deus no céu, e que Jesus Cristo é o nosso Salvador, o único Salvador, mediador, Senhor, o advogado entre Deus e os homens. Se a gente crê nisso e aceitar isso, é uma bênção. A nossa vida será transformada, receberemos o perdão de Deus, receberemos o perdão do Senhor. Né? Como ele diz aqui, se confessarmos os nossos pecados, se confessamos, se dissemos para Deus que somos pecadores e que temos pecado e precisamos do perdão de Deus, né? Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados
e nos purificar de toda injustiça. Então, o sangue de Jesus tem poder para lavar o homem do seu pecado, para limpar o homem do seu pecado. É o sangue de Jesus Cristo que opera essa maravilha, né? Mas se porventura o homem disser que não tem pecado, ele se faz mentiroso. E a palavra não está em nós, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, se o homem nega que não é pecador, ele é um mentiroso, e a palavra de Deus não está nele. Interessante que muita gente mente para si mesmo, né? A questão do ateísmo, por exemplo, é uma questão muito semelhante a isso. A pessoa não acredita em nada, não acredita em Deus, não acredita nisso, naquilo, mas na visão que nós temos das questões espirituais, talvez o ateu seja muito mais crente do que o próprio crente. Porque ao ponto de dizer que não crê em Deus, sendo ele a própria imagem e semelhança de Deus, então ele tem muita fé. Então o ateu é uma pessoa de grande fé, de grande convicção, né? Porque ele olha para o seu lado, olha para cá, olha para lá e tudo vê a criação de Deus, vê a mão de Deus na criação, e ele diz que não crê, então ele é um homem de grande fé. Não é assim? Então a pessoa que não crê que Deus existe, que não crê que haja plano de salvação para os homens, né? Que Deus estabeleceu um plano após a queda do homem no paraíso, no Éden. Deus estabeleceu o seu plano de salvação. E ele estabeleceu a partir de Jesus Cristo, seu filho, seu único filho, né? Então, toda a história bíblica, toda a história narrada nas páginas das Escrituras Sagradas, dos Sagrados Escritos, né? Ali aponta para quem? Para Jesus. Toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, aponta para Jesus, fala de Jesus, mostra Jesus, né? Até o momento em que ele se manifestou, há 2000 anos atrás, né? Praticamente 2000 anos atrás, ele veio, se manifestou, cumpriu seu ministério, entregou a sua vida, foi sacrificado na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto no céu, está vivo à destra de Deus, intercedendo por aqueles que o amam, que o buscam, que se entregam para ele. Então, esse é o plano de salvação. Então, meu amigo, minha amiga, se você acredita que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, é o Salvador, é o único, suficiente Salvador, os seus pecados serão perdoados. Se você crê que ele tem poder para perdoar pecados, para salvar, para libertar, você vai ser um homem abençoado, feliz, e terá seu nome escrito no livro da Bíblia, no livro da vida. Né? Eu lembro agora aquela passagem daquele homem que 4 homens levaram ele doente numa cama à presença de Jesus. E aqueles homens de grande fé, de grande convicção, eles tinham certeza que Jesus ia curar aquele camarada. E eles subiram em cima da casa porque não poderiam entrar, não havia como entrar pela porta frontal, porque havia uma multidão ali, né, pressionando, fechando tudo, porque queriam ouvir Jesus. E eles tiveram a maravilha da ideia de subir pelo telhado. E levaram, agora imagine a manobra que esses homens tiveram, o trabalho que esses homens tiveram para suspender o doente numa maca e colocá-lo em cima do telhado da casa, abrir o telheiro e descer esse homem. O perigo que eles correram de cair todo mundo lá de cima. Olha, deve ter sido uma coisa tremenda. Né? Eu não estava lá para ver, mas a gente ia ficar pasmo.
aqueles 4 homens, né, iam para cima da casa para descer aquele homem na maca, para ele estar na presença de Jesus. E quando aquele homem desceu ao centro da casa, aonde estava o Senhor Jesus, falando, né, pregando, anunciando o reino dos céus, e Jesus parou tudo, né, e ele disse àquele homem: perdoados são os teus pecados. Aí foi uma confusão. Quando ele disse que perdoados são os seus pecados, né, os homens ficaram loucos, os fariseus, os saduceus, os essênios, os escribas, estavam todos eles ali, aqueles hipócritas, estavam todos eles ali. Eles ficaram apavorados com aquela palavra. E quem é esse que tem poder de perdoar pecados, senão Deus, né? E Jesus é Deus, né? Ele tinha poder para perdoar pecados. E aí, então, eles arrazoando nos corações, Jesus disse: opa, por que vocês estão arrazoando em seus corações, né? E Jesus disse: então, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E aquele homem levantou na mesma hora. Aquele homem foi curado, restabelecido a sua saúde, e ele foi conduzido, né, fora da casa, e graças a Deus ele saiu dali curado, e aqueles homens ficaram maravilhados com aquilo, porque nunca tinham ouvido nem visto uma ação daquela, né? Eles ficaram maravilhados. Muitos ali creram que Jesus era Deus, era o poder de Deus, a graça de Deus e a manifestação do próprio Deus encarnado, né? Coisa linda e maravilhosa. Então, além de curar, perdoa pecados. Então, esse é o poder de Jesus. Que além de curar, de libertar, né? De trazer liberdade às pessoas oprimidas do diabo, né? Pessoas que estão vivendo uma vida no fundo do poço, e ele tira a pessoa do fundo do poço. Jesus também perdoa pecados, né? Isso é coisa maravilhosa, né? Glória a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, talvez você esteja enfrentando a mesma situação, que o seu problema não está no seu corpo físico, o seu problema está na alma, está na sua alma, é o pecado. O pecado é a maior doença, é o pior câncer que tem na vida de um ser humano, é o pecado. É um câncer que corrói, que destrói, né? E vai definhando a pessoa. O pecado é terrível, e o pecado consumado leva à morte. A Bíblia diz assim. Então, meu amigo, minha amiga, nós temos que nos livrar da mancha do pecado. E é só Jesus, é só o sangue de Jesus que pode lavar o homem da mancha do pecado. Não há outra maneira. É só o sangue de Jesus. Então, que neste dia, você que está nos ouvindo, de manhã, de tarde ou de noite, no YouTube, então creia que Jesus tem poder para perdoar pecados. E se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos, mentimos para nós mesmos, né? E Deus não está na nossa vida. Então, se você tem o perdão dos pecados, por intermédio de Jesus Cristo, você passa a andar na luz. Passa a andar com Jesus. Ele disse: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então está aí, meu amigo, minha amiga, essa é a mensagem, essa é a palavra, e nós vamos orar por você agora. Vamos levantar uma oração, pedindo a Deus que toque no seu coração, para que você que ainda não conhece o poder de Deus, não conhece as Escrituras, não conhece o Senhor Jesus, ou está mesmo longe, afastado, né? Uma vez você foi crente, foi um servo de Deus,
uma serva de Deus, e abandonou, largou tudo e voltou para o mundão velho. Então Jesus quer te recuperar, Jesus quer te resgatar, Jesus quer mudar a sua vida, quer transformar a sua vida. Vamos orar agora em o nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, amado Jesus e soberano Senhor, nós te agradecemos, Jesus, porque Tu és um Deus de poder, de glória e majestade. Pedimos ao Senhor que toque na vida desse ouvinte, dessa ouvinte que está nos ouvindo e no nosso canal no YouTube. Que nesse momento ora conosco, colocando a sua vida diante da Tua presença. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor alcance essa alma, estendendo a sua mão de poder, de glória, de graça, para restaurar essa alma, Senhor, preciosa. Que o Seu sangue, Senhor, que foi derramado na cruz do Calvário, é suficiente para libertar, salvar, lavar essa alma perdida, meu Deus. Arrancar da vida dela o pecado, o mal, e se ela estiver oprimida, oprimido do diabo, o Senhor é poderoso para arrancar esse mal da vida dela, arrancar essa possessão maligna, esse espírito maligno e trazer liberdade a essa alma cativa, essa alma aprisionada. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque sabemos que essa mensagem, essa palavra, atingiu e alcançou muitos corações. Que ela possa germinar como uma planta viva, uma semente viva, que cresce e dá o seu fruto. Então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, alcança essas almas agora. Toca na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa moça. Toca Jesus no coração, para que ele possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus, entregar a sua vida a Jesus e ser um salvo pelo seu nome escrito no livro da vida e ter os seus pecados perdoados e ter o seu nome lavado e remido pelo sangue de Jesus. Oh Deus, te agradecemos por todas as coisas, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom sempre, em todo tempo o Senhor é bom. Por isso, nós queremos agradecer. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por mais esse conteúdo, por mais essa palavra gloriosa que o Senhor colocou em nossos corações. Muito obrigado, Jesus. Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo, minha amiga. Agora nós vamos nos despedir, desejando a você que você seja um salvo na pessoa bendita e amada do Senhor Jesus. Que você seja também um dos tais, um daqueles que vão ascender ao céu e o seu nome será anunciado pela trombeta de Deus. Nome de Jesus. Deus lhe abençoe, Deus guarde a nossa vida e nos dê a sua paz. Em nome de Jesus. Aqui se despede o missionário Vieira e a missionária Mônica, agradecendo o seu carinho de estar conosco aqui no canal. Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, Jesus.